começamos o Abre Aspas de hoje com mais uma entrevista. Dessa feita com o candidato à Prefeitura de Taubaté às eleições municipais de 2020. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e YouTube da SP Rio Mais. E você, internauta, claro, pode participar deixando seu comentário na transmissão. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nesta eleição, Taubaté tem 10 candidatos ao paço municipal. E vamos às regras das entrevistas. Somente 8 candidatos, cujo partido político tem 5 representantes no Congresso Nacional, serão entrevistados de acordo com as regras dessa sabatina e em respeito à Resolução 23.610 de 2019. É obrigatório o ingresso no local da entrevista utilizando máscara facial, sendo a retirada apenas para a realização da entrevista. O local da entrevista está sendo constantemente higienizado e está disponível ao entrevistado álcool em gel 70%. A entrevista terá 20 minutos de duração, sendo 2 minutos de considerações finais. A responsabilidade sobre a administração do tempo de resposta é inteiramente do candidato. E passado as regras, vamos à entrevista. O candidato de hoje é o professor Ronaldo do PSOL. Candidato, agora já contando o tempo. Uma das principais bandeiras da sua campanha é a educação. Se eleito, como o senhor pretende fazer a retomada da educação em 2021, claro, sabendo aí das dificuldades impostas pela pandemia no ano de 2020? Muito bom dia. Bom dia a todos e todas, internautas, a equipe de São Paulo Rio Mais, o Glauco e o Douglas. A responsabilidade é muito grande em 2021 para retomar as aulas, né, porque nós sabemos aí da complexidade da doença, né, uma doença altamente contagiosa, e nós não podemos expor nem os nossos alunos e alunas e nem o nosso corpo docente, nem os professores. Então, como professor, né, da rede pública, né, do Centro Paula Souza, né, e como a responsabilidade como gestor, nós não podemos expor os nossos alunos e funcionários sem uma vacinação em massa, né, sem a oportunidade de vacinar, né, os alunos e funcionários. Então a expectativa nossa, não dá para a gente antecipar muito o resultado, né, do que vai acontecer, mas a gente está na expectativa sim, que com segurança, né, para a gente poder voltar às aulas e com a sanidade de todos os alunos e professores. É interessante falar também, Glauco e Douglas, que a gente precisa estabelecer em Taubaté alguns critérios e cumprir a legislação. Por exemplo, uma lei municipal que já estabelece a diminuição do número de alunos por sala de aula. Diminuindo o número de alunos, eu também tenho aí um melhor aprendizado, tá? E dentro da educação, a gente precisa garantir creche, né, para pelo menos 2.000 crianças e mães, porque esse é um grande problema, uma grande falha da administração atual, né? São 2.000 mães e mulheres, então, que não conseguem espaço, lugar para deixar os seus filhos de forma efetiva para o seu trabalho. Tá? E, obviamente, a valorização do magistério. Né? Esse ano, por exemplo, tivemos demissão de professores em agosto, tá? Em pleno período letivo. Né? Tínhamos a pandemia, mas esses professores foram demitidos no meio do ano letivo. E agora, recentemente, numa tentativa de terceirização da educação, também muitos oficineiros, né, muitos agentes foram desligados da administração. Então, precisamos garantir para o funcionário público, concurso público, né, para diretores e professores. Vamos entrar agora no tema do ano, a saúde. Como é que o senhor avalia as gestões aí no controle da pandemia, tanto do governador João Dória, quanto do presidente Jair Bolsonaro, no que se diz a esse controle da pandemia da Covid-19? Olha, Douglas, eu tenho várias críticas, né, inclusive também a condução na administração municipal de Taubaté, né, porque ela foi ampliando o número de leitos e não fez uma fiscalização adequada para as pessoas que teimavam, né, insistiam em sair às ruas sem máscara, né, e perambulando pela cidade. Então eu acho que o governador João Dória ele começou, né, de certa forma, de uma maneira um pouco mais técnica,
seguindo a ciência, mas depois ele também acabou cedendo ao poder econômico, né, que pedia, né, a volta às atividades econômicas, sem considerar a gravidade da situação, né, e a quantidade de mortos que temos hoje no Brasil. E em relação ao presidente Bolsonaro, de fato bastante desagradável, né, muito mal preparado para conduzir o país, inclusive nas questões da pandemia. Pois é, professor, Taubaté tem mais de 7.000 casos e 150 mortes por coronavírus. O senhor acredita que a atual gestão fez um bom trabalho no controle e combate à pandemia? Como eu disse, o transporte público em Taubaté ele é muito ruim, muito precário. E nós sabemos que essa doença ela veio para o Brasil, chegou no Brasil pelas classes A e B. Né? E as classes A e B, às vezes elas vão ter, que têm maior poder aquisitivo, de procurar, né, o melhor plano de saúde e conseguir se safar dessa doença. E o trabalhador e a trabalhadora que pegam o transporte coletivo, tá, geralmente apertado e um ambiente de aglomeração, né, vão estar mais expostos a coronavírus, né, ao Covid-19. Então, a condução passa pela gestão do transporte coletivo, né, onde a empresa diminuiu o número de linhas. Então você concentra os trabalhadores nas mesmas linhas para chegar ao trabalho e o pior, até restringindo o horário do comércio, né? Talvez não só em Taubaté, mas outras cidades da região a gente observa pessoas fazendo fila para aguardar a abertura do comércio. Então talvez se tivéssemos feito um lockdown de fato de 15 dias, bastante sério, com fiscalização da GCM inclusive, nós teríamos abreviado esse sofrimento todo, né, e esse número de mortes, que aí eu aproveito aqui para me solidarizar a todas as famílias, né, e todos os familiares dessas vítimas. Entrando agora nos 14 minutos restantes, né, o Brasil passa por um momento complicado também no que se diz ao número de desempregados e desalentados. Se eleito, quais propostas o senhor tem para a geração de emprego e renda na cidade? A nossa principal proposta, e é algo que eu estou muito feliz, né, de ter a oportunidade de ser candidato a prefeito em Taubaté, porque eu tenho 48 anos, nasci lá na periferia de Taubaté, lá no Parque Ipanema, sempre estudei em escola pública, né, sou biólogo, fiz o meu mestrado estudando o ambiente em Taubaté e até hoje os prefeitos todos não tiveram um olhar para o turismo em Taubaté. Taubaté é uma cidade extremamente bem localizada, né, no Brasil. Estamos no eixo Rio-São Paulo, estamos próximo ao sul de Minas, Campos do Jordão e a Serra da Mantiqueira, Santo Antônio e São Bento, ao litoral mais bonito do Brasil, que é Ubatuba. Então, explorar o turismo incentivando as pessoas a visitarem Taubaté. Então, quem passa pela Via Dutra, pela rodovia Oswaldo Cruz, chega pela Carvalho Pinto, né, e depois ainda a Floriano, a seção dessas cidades que eu citei, nunca foram estimuladas a entrarem em Taubaté e conhecer a nossa cultura, nossa gastronomia, nosso patrimônio histórico, as cachoeiras de Taubaté. Então, eu vou instalar outdoors, inicialmente nas rodovias, nessa grande vitrine que nós temos, para atrair o turista, para provocar o turista que passa por Taubaté, e vou instalar também escritórios de representação turística. No inverno, o turista vai encontrar lá no Capivari a propaganda de Taubaté, uma equipe vendendo, divulgando Taubaté. No verão ele vai encontrar a mesma equipe, ou outra equipe, óbvio, né? Mas em Ubatuba também fazendo esse trabalho. E até mesmo em Aparecida, porque é um centro religioso, né? Muitas pessoas passam por Taubaté para acessar a Aparecida. Não só a relação ao turismo, eu vou desenvolver também a agricultura em Taubaté e principalmente a agricultura orgânica e agroecológica. Infelizmente o setor agrícola está abandonado, tanto pelo governo estadual como pelo governo municipal, então eu vou propiciar que a agricultura em Taubaté, né, tenha atividade econômica para gerar emprego e renda. E com isso eu vou construir na região do bairro do Registro, que é ali na Oswaldo Cruz, um mercado agroecológico. Então todos os produtos da agricultura familiar, produtos ecológicos, orgânicos, né, poderão ser vendidos diretamente ao consumidor taubatiano e os que acessam a rodovia. Ainda, eu vou de fato agora concluir, porque a administração atual não fez, né, o Parque Tecnológico, um espaço de coworking, né, incubadoras de empresas de tecnologia, tá? E Taubaté tem uma estrutura boa, que são as escolas do trabalho. São 14 escolas do trabalho. Essas escolas do trabalho, elas precisam atender a dinâmica socioeconômica e oferecer cursos de acordo com a nossa vocação. Então, cursos na área de turismo,
né, cursos na área de guias turísticos, inclusive, né, e monitores, mas principalmente para atender a população de Taubaté, empregando essa população, e vou instalar isso é uma novidade, né, uma escola do trabalho no meio rural, justamente lá no bairro do Bom Jolinho, para que nós tenhamos aí mão de obra, né, para atuar na agricultura e na produção de alimentos, né, e também vou implantar hortas ecológicas urbanas. Nós temos espaços para produzir alimento na zona urbana. Tema sempre sensível: segurança. A Prefeitura é responsável pela Guarda Civil Municipal e também pela atividade delegada da Polícia Militar. Como sua gestão tratará com estas corporações? Inicialmente é bom a gente refletir e chamar a atenção aqui para a responsabilidade da segurança pública, que é do governo estadual, da Polícia Militar. E o prefeito, ele tem que ter pulso, né? Tem que ter seriedade, até para convencer o governador. Taubaté não é uma cidade pequena, nós estamos aí já com mais de 300 mil habitantes, aproximadamente 317 mil habitantes, importante no cenário político, tá? Então a Polícia Militar, ela tem que trabalhar integrada, e nós vamos formar um grande conselho de segurança, mas um conselho efetivo, que inclusive o prefeito vai participar dessas reuniões. Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a GCM. Precisamos otimizar o sistema de câmeras, de monitoramento e investir na inteligência. E a GCM, ela não pode ter uma postura truculenta, né, agredindo até pessoas em situação de rua, e mesmo pais de família, ambulantes, que por conta da crise da pandemia tentam vender a sua mercadoria, né, no centro da cidade. Então a GCM tem que ser ter essa ação de uma cultura de paz, implantar uma cultura de paz, né, e aí auxiliando as demais forças de segurança. Nós vamos implantar também em parceria e com a insistência no governo do estado a Delegacia 24 Horas de Defesa da Mulher. Essa delegacia é extremamente importante, e também aumentaram os casos de agressão, de violência doméstica à mulher na pandemia. Nós vamos ter muita atenção a esse problema, tá? E a ampliação do Guardiã Maria da Penha. São equipes da GCM que vão agir justamente aí, né, prevenindo a violência doméstica, principalmente contra as mulheres, mas também contra a população LGBTQIA+, a população de idosos, contra os jovens e pretos da periferia de Taubaté. Passada mais da metade da nossa entrevista, vamos falar sobre servidores públicos. Até dezembro de 2021, todo aumento salarial ou nova contratação no setor público está barrado pelo governo federal. Como será o tratamento do seu governo com o servidor público? Douglas, nós temos um déficit de servidores em vários setores da administração, como eu disse. Eu não acredito, não defendo, são números, são dados, tá, que eu terceirizando setores estratégicos, né, e básicos da administração, né, eu vou conseguir resolver o problema da fila nos postos de saúde, né, da consulta para especialistas, para exames e pequenas cirurgias, né, terceirizando, como eu disse, algumas funções na escola, eu não vou resolver esse problema. Então, existe sim uma legislação federal, existe a lei de responsabilidade fiscal, né, existe o limite prudencial de gasto com o funcionalismo público, mas o funcionalismo público em Taubaté, ele está machucado, ele está magoado. O funcionário público, ele é assediado, tá? Ele é castigado quando ele, de forma muito civil, né, e muito republicana, ele dá ideias e questiona a administração, sendo deslocado de local de trabalho, né, como um castigo mesmo, né, de uma escola mais central, ele é levado para uma escola mais periférica, mais distante. Então o funcionário público, ele é a alma da administração. Aproveito para parabenizar aqui todo funcionário público. Hoje é dia do funcionário público. Se a administração não valoriza o seu funcionário, né, para que ele preste um excelente trabalho, e eu vou cobrar que o meu funcionário público preste sim esse excelente trabalho. Ele precisa de reciclagem, precisa de capacitação, né? Ele precisa de alguns benefícios básicos, como por exemplo, um plano de saúde, ou que o serviço único de saúde seja eficaz para todos e principalmente para o funcionário público. Então o funcionário vai ter nossa atenção, e como eu falei, tá? Existem funcionários que estão com desvio de função,
funcionários com curso superior, trabalhando em funções de ensino médio, né, como escriturários, como escrivães. Então nós vamos cuidar do funcionário para que ele devolva à cidade, né, em forma de um serviço bem efetuado, bem prestado, o que ele recebe como salário, como pagamento, que precisa também ser melhorado, né? Tem a questão do vale transporte, tem a questão do vale refeição, tá? Tudo isso é valorizar o funcionário e que ele tenha condições de trabalho, né? O funcionário ele não pode ser tratado como um número na administração. Cada um deles tem uma família, tem um nome e são importantes para o nosso governo. Atualmente, todas as cidades do Vale do Paraíba lidam com um impasse na mobilidade urbana. Aliar passagem barata e justa no transporte público, dialogar sobre a diminuição de renda passada às empresas e, claro, do alto custo de manutenção da frota. Como o senhor lidará com isso? Em Taubaté nós temos uma empresa que já está lá há muito tempo, né? Eu tenho 48, como eu disse, então eu não me recordo de outra empresa de ônibus em Taubaté que não a ABC. E os contratos, eles são feitos, né? Não se conhece, eu não conheço o teor do contrato, né? Mas ele de fato deixa muito a desejar, porque a empresa ela não cumpre o contrato, né? Segundo a gente conhece todas as situações da demanda do município. O próprio prefeito municipal não tem uma postura enérgica com a empresa, então ela muda itinerários de ônibus, ela tira ônibus da linha, não cumpriu a promessa, né, até de campanha do prefeito, de integrar as linhas de ônibus. Então nós vamos, se for necessário, aí a gente vai entrar até no tema das finanças em Taubaté, como outros contratos nós vamos fazer uma auditoria, submeter todos esses contratos até ao Tribunal de Contas, se for o caso, tá? Porque a empresa ela deixa muito a desejar na prestação desse serviço. É bom dizer que o transporte coletivo é uma concessão pública e é a prefeitura e os vereadores que têm que fazer essa cobrança, têm que exigir da empresa que cumpra. Nós vamos instalar então pelo menos 4 terminais de integração, linhas perimetrais que não passem diretamente pelo centro da cidade, porque o centro da cidade é histórico, né? O centro da cidade, em alguns horários de pico, ele tem a sua mobilidade reduzida pelo excesso de veículos. Então nós vamos implantar essas linhas perimetrais com integração e também passe livre para trabalhadores e trabalhadoras desempregados e também estudantes da rede pública. Com 4 minutos no relógio, em seu plano de governo, o senhor cita que pretende resgatar o orgulho da cultura taubateana. Como pretende fazer isso? Então, Taubaté, infelizmente, por conta de algumas fake news, né, algumas charges, né, ultimamente ficou na mídia, de certa forma, muito mal, o orgulho do taubatiano ficou um pouco ferido. Mas Taubaté é a terra de gente trabalhadora, de gente honesta, de gente simples, né, mas gente de brio. Então, muitas figuras históricas saíram de Taubaté, né, no passado e recentemente. Então, resgatar a cultura é criarmos, sim, uma festa literária que integre a cultura e a educação, né, uma grande festa literária em Taubaté, que de fato não seja apenas no mês do Monteiro Lobato. Nós vamos construir em Taubaté um grande centro popular de convenções. Nós não temos um centro de convenções em Taubaté e nós não podemos fazer, né, como a gente diz popularmente ali, um arremedo, uma gambiarra e todo o evento ser na Avenida do Povo, porque isso atrapalha muito o trânsito na região da cidade central, próximo inclusive aos hospitais. E nós vamos resgatar também a herança de Amácio Mazzaropi, incentivando as crianças nas escolas municipais de trabalho, até na rede pública, com a arte que são os audiovisuais, né? Então, audiovisuais de cinema com um grande festival de cinema, né, e audiovisuais em Taubaté, um festival anual. Nós vamos municipalizar, em parceria com o governo do estado, uma área grande que temos ali próximo à linha férrea, que é a Casa da Semente, que ela está praticamente subutilizada. Então essa Casa da Semente vai ser utilizada como um polo turístico, numa região que está muito próxima, né, ao Museu Histórico do Monteiro Lobato e também ali
a antiga estação ferroviária, né, ali no bairro da Monção, a igrejinha da Monção, nós vamos integrar esses postos, né, e obviamente a cultura de Taubaté precisa ser valorizada porque também gera emprego, renda e cidadania, sem esquecer das figureiras, né, sem esquecer da cultura urbana e a cultura marginal que nós vamos levar para a periferia. Perfeito, candidato, com 1 minuto e 54, as suas considerações finais, por favor. Eu quero falar, né, mais uma vez aqui ao trabalhador, à trabalhadora, ao taubateano, né, a taubatiana, aos empresários, né, a população jovem, né, enfim, todos que estão me ouvindo. O nosso tempo de televisão ele é muito pequeno, são 19 segundos, tá? A estrutura de campanha nossa, ela não é volumosa, porque eu acredito que inclusive isso não seja moral, tá? Nós não temos um marqueteiro que cobra 500 mil reais. O que a gente tem para fazer campanha do fundo eleitoral é 5 mil reais. E esses 5 mil reais vão ser muito bem gastos. Então nós estamos nas redes sociais, né? Vocês podem acessar o meu Facebook, o meu Instagram, né? Agradeço mais uma vez o espaço aqui da entrevista e eu estou preparado para governar Taubaté, né? Tenho 48 anos, então já disse, né? Nasci lá na periferia, fiz a minha faculdade com muito sacrifício, tá? Fiz o meu mestrado na Bacia do Rio Una e aproveito para falar nesses 50 segundos do meio ambiente em Taubaté. Nós precisamos pensar no futuro das nossas crianças e da onde vem a água que eu vou beber no futuro. Para onde está indo o meu lixo, quanto custa esse lixo que hoje é levado para Tremembé numa soma vultosa. Né? Pensar na arborização urbana. Então eu vou revitalizar também a Bacia do Rio Una, recompondo a sua vegetação, porque é a reserva técnica de água para Taubaté no futuro. Então dessa maneira nós vamos, sim, cuidar de Taubaté, cuidar com responsabilidade, né? Dando o interesse público, estando o interesse público acima de tudo, e no dia 15 de novembro você vai na urna, né, e vai digitar lá 50. Né? Professor Ronaldo Yanesca, minha vice, também é uma mulher combativa, né, feminista, das lutas antirracistas, porque nós vamos governar Taubaté com seriedade e o povo vai conhecer o jeito do pessoal governar. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado, candidato professor Ronaldo do PSOL. A SP Rio Mais agradece, claro, a disponibilidade de nos ter concedido essa entrevista e, claro, deseja uma ótima sorte.